Hello, everybody. How are you? I'm fine. I'm Letícia, né? Eu vou ser professora de inglês de vocês nesse semestre. Eu sou formada em engenharia civil. Atualmente eu sou pós-graduanda em engenharia de infraestrutura e transporte rodoviário. E eu já faço inglês já tem um bom tempo, já vão ser 4 anos aí. Então, esse semestre eu me voluntariei e vou dar essa disciplina para vocês. Aparentemente, inglês é, né, aquela coisa de outro mundo para muita gente e é uma parte que todo mundo encontra uma dificuldade às vezes muito grande. E mesmo, por exemplo, no Enem, que são, se eu não me engano, 5 questões, né, você não pode zerar na prova de inglês, senão você perdeu basicamente o vestibular todo. Em outros também vestibulares é muito importante essa matéria. Então, eu vou estar aqui passando para vocês a parte de gramática e principalmente a de interpretação de texto, que é o que mais conta nas questões, tá? A gente não vai se preocupar tanto com questão de pronúncia, de tradução, porque o importante é que vocês saibam interpretar o que o exercício está pedindo, tá? Vai precisar de um certo conhecimento das palavras? Sim. Só que vocês não podem ficar preocupados em ficar traduzindo. Então, a princípio, eu vou estar falando de pronouns, vai ser nossa primeira matéria hoje. A gente também vai aprender prepositions, verb to be, simple present, simple past, present continuous, futuro com will, futuro com going to, e se der tempo, a gente fala um pouquinho dos modal verbs, né? Pelo menos eu apresento eles para vocês, porque pode ser que tenha uma questão ou outra ali que eles estão presentes. Então, vamos começar nossa aula com, né, os pronouns. O que são os pronomes, né? São palavras que acompanham substantivos que podem substituí-los de forma direta ou indireta, e também pode retomar eles ou se referir a eles. Lembrando que a gente tem os substantivos próprios e os substantivos comuns, tá? Então, quando eu não quero falar o nome da pessoa, o nome do lugar ou o nome do objeto em si, né, da coisa em si, eu posso colocar no lugar um pronoun. E aí a gente vai ter alguns tipos de pronouns. A gente vai ter os subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns e reflexive pronouns, ok? Então vamos começar com subject pronouns, que são o pronome sujeito, né? O sujeito da frase. Então, o subject pronoun, ele indica quem irá fazer a ação da frase. Então, sempre aquele é o I, o you, o he, o she, o it, o you no plural, o we or they, né, que são eles. Então, a gente tem aí o I, que sou eu, o you, você, ou vocês, se ele for no plural, o he, que é ele, o she, que é ela, o it, que a gente vai usar para ele e ela, mas quando a gente se trata de coisas, e o we, né, que é nós, e o they, que são eles e elas. E eles sempre indicam quem que está fazendo a ação, ou seja, quem é que está utilizando o verbo ali, né? É eu que estou fazendo, é ele que está fazendo, então ele sempre vem primeiro. Então é sempre o pronoun, subject pronoun, né, o sujeito da frase, depois o verbo e o objeto da frase, que o objeto é quem recebe a ação, né? Então, a frase sempre vai ter essa estrutura. E eu peço para vocês terem muita atenção com a estrutura da frase, porque a maioria das perguntas, quando envolve pronouns, ela é a respeito da estrutura da frase, como que a frase está montada. Então, vocês vão ver depois nos exercícios que é basicamente a estrutura da frase. A gente tem que saber disso, né? E depois a gente tem os object pronouns, que nada mais é que o contrário do subject pronouns.
né? O object é quem recebe a ação. Ou seja, a gente vai precisar de um sujeito, de um verbo e de um objeto. E nesse caso, a gente está falando, em vez de colocar o nome, né? A gente vai colocar um pronome que receba essa ação. Então, ali está a frase, he calls me every day. Então, ele me liga todos os dias. Então, eu estou recebendo a ligação dele. Então, eu recebo a ação, né? I like you a lot. Então, o you, né, que seria eu gosto de você muito, gosto muito de você, quem está recebendo esse sentimento é o you, é você, certo? Então, esse é o intuito do object pronoun. Ele está recebendo a ação do sujeito. A gente aprendeu anteriormente. Então, aqui a gente tem um exemplo para cada, né? Então, a gente tem o me, o you, o him, o her, o it, novamente, ele não muda, tá? Então, às vezes a gente vai ter dois it na frase, só que aí a gente vai ter um it, que é subject pronoun, e um it, que é object pronoun. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. O us, o you e o them, né? Então, é basicamente sempre essa estrutura. Lá no nosso primeiro slide está certinho, um seguido do outro, para vocês conseguirem ver melhor qual substitui qual, né? No caso, eu, você, ele, ela, tá? Depois a gente vai ter os possessive adjectives. O que é isso? São os adjetivos possessivos. Eles indicam posse de alguma coisa. Então, minha blusa é verde, que é a primeira frase. My shirt is green. Então, ela está falando que a minha blusa é verde, nesse caso. Então, está indicando uma posse, alguma coisa que eu tenho, né? E no caso, está dando uma qualidade a ela, né? Um adjetivo a ela, que é, no caso, green. Então, your book is new. Então, o seu livro é novo, né? His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Our house is big. Your house is big, sorry. Your house is big. Their car is slow. Ok? Então, aqui a gente tem o my, o your, o his, o her, o its, o our, o your, novamente, que é no plural, né? E o their, que para eles, né, no caso. Então, ali seria a casa de vocês é grande. A casa de vocês é grande, né? E o carro deles é lento. Seria esse o sentido do possessive adjectives, ok? E be careful, cuidado. Não confundam esse it com o it is, que é verbo to be, tá? Ele com um apóstrofo é a contração do verbo to be, né? Então, muito cuidado quando vocês veem it sem um apóstrofo no texto. Ele está se referindo a possessive adjectives, não é verbo to be. Então, mais para frente a gente vai ver o verbo to be, vai ver as formas de contração e vocês vão reparar nisso. Então, já estou deixando aqui para vocês verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí também tem o your com your, porque é o mesmo som. Então, assim, na escrita até que é diferente, né? Tem um E ali a mais, então não dá para confundir tanto. Mas é a mesma pronúncia. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes acaba passando, né? E o there com there. Só que é they are, né? Então, também é verbo to be e a gente tem que tomar esse cuidado. Temos agora os possessive pronouns. Qual é a diferença deles com os possessive adjectives, né? A diferença é a estrutura da frase, novamente. Por quê?
adjetivos possessivos, eles sempre estão acompanhados com substantivos. Então, é o adjetivo possessivo mais um substantivo. O pronome possessivo, ele sempre vai estar no final da frase. Então, é quando eu quero ser mais clara, passar uma ideia mais limpa ali, eu quero ser curta e grossa, vamos dizer assim, né? Então, quando eu quero ser objetiva no que eu tô falando. Essa blusa é minha, e ponto final. Não quero me justificar, não quero enrolar, não quero ser repetitiva. Então, the shirt is mine. Ponto. Esse é o possessive pronouns, tá? É quando eu quero ser clara, objetiva. Só que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Como ele é feito, como a estrutura da frase é feita. Então, a gente tem ali o sujeito, né, o verbo, no caso ali, usado o verbo to be, e o representado pelo is, e o pronome possessivo, tá? Ele vem por último. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, a estrutura da frase, que é o que eu falei, a gente não tem nem tanto que se preocupar em traduzir. Se a gente decorar o nome dos pronomes, né, o nome dos pronomes, que é mine, yours, his, então, e os outros, a gente saber diferenciar, não, esse aqui é sujeito pronome, esse aqui é objeto pronome, esse aqui é possessivo, esse aqui é o reflexivo, que a gente vai ver mais pra frente. Se a gente souber diferenciar esses tipos de pronomes, saber qual é qual, o que indica o que, né? Esse aqui também indica posse, assim como o adjetivo, só que ele tá dando uma ideia mais curta, ele não tá justificando que a blusa é verde, que ele não tá dando essa característica para a blusa. Ele tá falando, ele quer ser claro, ele tá falando que a blusa é sua, independente de como ela seja, né? Não tá justificando nada além disso. E essa é a ideia do possessive pronouns, tá? Ser claro, ser objetivo. E ele vai vir sempre no final da frase. Então, vamos prestar sempre atenção em como que a estrutura da frase é feita, é montada, tá? Então, a gente vai ter o mine, o yours, o his, o hers, o ours, o yours, novamente, e o theirs. Cuidado, gente, ok? Esse S que vem do yours, do his, do hers, eles estão no singular. Esse S não significa que é plural. Então, tomem cuidado que é a forma escrita, para vocês não lerem no plural algo que não tá no plural, tá? Igual ali, the pillow is his. O travesseiro é dele, tá? The dog is hers. Não tá falando que o cachorro é delas. Não, o cachorro é dela. Hers é como o pronome é escrito, tá? Ele não tá no plural, ele tá no singular. Se eu quero falar delas, deles, eu uso theirs, tá? Então, the car is theirs, tá? Só que esse S não significa plural, é a forma como que o pronome é escrito. E neste caso dos possessive pronouns, não existe o it para coisas, tá? Não tem como eu ser objetiva com coisas, somente com pessoas. Então, o it não vai ser usado no singular, ok? Somente em possessive adjectives, ok? Então, falou em it, não é possessive pronouns, ok? Não é pronome possessivo. Ele é adjetivo possessivo. Por que que eu coloquei o adjetivo possessivo aqui se a gente está falando de pronomes e não de adjetivo, né? Porque muita gente confunde um com o outro. Então, isso que às vezes o vestibular vai querer saber se você está atento ou não, se você está pronto para essas pegadinhas. Então, eu já coloquei aqui para vocês verem que um não tem a ver com o outro, mas os dois indicam posse, tá? Os dois indicam que aquilo é seu. Então, é muito importante a gente saber essa diferenciação, porque às vezes a questão, ela só quer saber se você sabe diferenciar um do outro, se você sabe montar a estrutura de uma frase. E os pronomes, eles estão sempre presentes, sempre, tá? Então, aí eu até circulei para vocês não esquecerem que o it, ele não é usado em possessive pronouns, ok?
E agora vem o reflexive pronouns. Reflexive pronouns. Esse aqui ele é um pouquinho mais incomum, né, de ser visto, de ser utilizado, assim, pelo menos em vestibular, quando eu prestei, eu não vi tanto a utilização dele, né? Ele acontece em 3 situações, tá? Quando a gente está falando que o objeto e o sujeito são os mesmos, tá? Eu estou falando de uma, vamos supor, eu me arranhei. Quem se arranhou? Eu mesma me arranhei, entendeu? Então, nesse caso, o sujeito e o objeto que sofreu o arranhão é a mesma pessoa, entendeu? Quem fez e quem recebeu foi a mesma pessoa. Então, aqui está o exemplo ali embaixo. The cat licked itself. The cat licked itself. Então, o gato se lambeu. Então, ele mesmo fez a ação para ele mesmo, certo? Outro momento, outra situação que a gente usa o reflexive pronoun. Quando com o objeto da preposição, tá? Como o objeto da preposição. Por exemplo, eu tenho uma preposição e aí eu coloco ele depois como objeto, tá? Da preposição. Então, ali tá. I sometimes talk to myself. I sometimes talk to myself. Ou seja, às vezes eu falo comigo mesmo. Então, tem a preposição ali to, que a gente vai estar vendo, né, em outra aula, as preposições principais. E após a preposição, ele colocou o myself, que é comigo mesmo. Então, às vezes eu falo comigo mesmo, eu converso comigo mesmo, né? Então, eu estou falando de uma ação que eu também recebo, né, que eu faço comigo mesmo, mas ele vem depois de uma preposição. E o outro é quando eu quero enfatizar um sujeito. Então, assim, nossa, foi eu mesmo que fiz isso, sabe? Eu quero dar aquela ênfase para aquela ação. Então, eu uso também o reflexive pronouns. Então, o exemplo ali, we you clean the room ourselves. Então, nós mesmos vamos limpar o quarto, certo? Então, ele está enfatizando que eles mesmos vão limpar o quarto, né? Nós mesmos vamos limpar o quarto. Então, você usa para dar ênfase, né? E os reflexive pronouns, ele também tem para cada pessoa, né? Então, ali, pro I, eu tenho myself. Pro you no singular, eu tenho yourself. Pro you no plural, eu tenho yourselves. Pro he, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. E they, themselves. Ok? E aqui tem uma frase de exemplo para cada um dele, como ele pode ser usado. Lembrando que a gente vai ter frases na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá? Aqui a gente vai estar discutindo quais são esses pronomes, tá? E como eles são na frase. Então, aqui eu expliquei as 3 situações que os pronomes reflexivos eles são usados. Então, é quando eu quero me referir que o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, ou seja, quem fez a ação é a mesma pessoa que recebeu a ação. Quando ele vem após uma preposição, tá? Então, ele vira o objeto da preposição. E quando eu quero enfatizar o sujeito, tá? Eu quero dar uma ênfase no sujeito, eu também uso o reflexive pronoun, ok? Então, mais uma vez, prestar atenção na estrutura da frase, como ela é formada. Depois, no grupo do WhatsApp ou no meu privado, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me mandar, pode me perguntar. Mas é basicamente isso, é a estrutura da frase, tá? E aqui a gente vai ter um example, ok? É uma questão de 2017 do Instituto Federal Norte de Minas. E a questão fala assim: os adjetivos possessivos, os possessive adjectives, são palavras que têm a função de modificar um substantivo, indicando propriedade ou posse. Em todas as frases a seguir, retiradas do texto 1,
Prestem muita atenção que eu não coloquei o texto aqui, tá? Há um adjetivo possessivo, exceto, ó, letra A, letra B, letra C e letra D. Letícia, mas você não colocou o texto, como é que eu vou saber? Gente, vocês vão ver que nessa questão nem precisa de ler o texto. Basta vocês saberem a estrutura da frase, que foi o que eu falei na aula o tempo inteiro. Se vocês souberem como que a frase ela é montada, aonde que o pronome se encaixa, você vai nem precisar ler o texto dependendo da pergunta. E essa aqui é uma pergunta dessa, é onde vocês ganham tempo. Porque se vocês souberem interpretar a pergunta, eu, pelo menos, quando eu prestei vestibular, eu fazia isso. Eu lia a pergunta antes de ler aquele monte de texto. Por quê? Às vezes a pergunta, ela está em cima de um parágrafo de texto, ou ela está em cima de uma frase do texto, ou ela quer ver alguma coisa da gramática do texto, e dependendo, não precisa você ler o texto inteiro para responder a questão, a não ser que seja uma questão totalmente interpretativa de texto, que ela quer saber, desmiuçar o assunto e etc. Mas quando é uma pergunta assim, objetiva, de um trecho, de uma frase, ou uma pergunta sobre gramática, tanto no português quanto no inglês, não vai ter a necessidade de ler o texto inteiro. Então, já é que você ganha, né, tempo nisso. Peraí, a pergunta está perguntando do adjetivo possessivo. O que eu sei sobre adjetivo possessivo? Vocês lembram? A gente falou que eles são sempre no começo da frase. E eles precisam sempre ter o quê? Um substantivo acompanhado. Então, é sempre um adjetivo possessivo mais um substantivo. Ele nunca vai estar sozinho. Não tem como eu escrever this shirt is my. Is my. Não. Ele sempre vai ser my shirt. Tananã, tananã. Entendeu? Ele sempre vai vir no começo da frase e sempre acompanhado de um substantivo. Tá? Então, o que a gente sabe de adjetivo possessivo é isso, certo? Então, a gente vai analisar a estrutura da frase naquela questão. Ó, vamos pegar a letra A. When a car hit her. Qual que é o pronome na frase? When? Não é. Não vi o when ali. Vamos lá naquela primeiro slide lá. Eu vou mandar o material para vocês no WhatsApp para vocês estarem acompanhando, tá? Vão lá no primeiro slide, vocês vão ver que tá um do ladinho do outro. Procura a palavra when. Não tem, tá? É WH question. Ou quando eu quero expressar tempo, né? When, quando. A car, né? Também não. Não é um substantivo ali. Hit é o verbo. Então, hit é colidir, bater, tá? Então, hit her, quando o carro bateu nela, quando o carro colidiu com ela, fica nesse sentido, tá? Então, a gente tem aqui a car, que é o substantivo, hit, o sujeito, né, o carro, no caso, podia ser it, ali, ao invés de ser a car. Hit é o verbo e her é o pronome objeto. Ela sofreu a ação do carro. Lembra? Então, aqui a gente não tem um adjetivo possessivo. Primeiro, pela estrutura da frase, o pronome está lá na última. Primeiro veio o substantivo, depois o verbo e depois o pronome, né? O objeto, no caso. Então, a gente já viu que não está errado, porque não é a estrutura do possessivo, do adjetivo possessivo, que ele é no começo da frase, e mais o substantivo. Então, a gente já tem que a questão A é a resposta correta. A gente pode até analisar as outras opções para ver se não é caso de anular a questão, né, do vestibular. Existe algum erro e a questão tem que ser anulada. Então, a gente tem... Mas nesse caso, gente, até quando tem duas questões que pode ser a resposta que vocês acharem,
vocês coloquem a mais provável, porque provavelmente depois a questão vai ser anulada, né? Eles vão recorrer e a questão vai ser anulada. Então, ali, a B, vamos procurar o pronome, né? Lembrando que a gente tem que saber os pronomes, tá? Adjetivos. No caso, adjetivos possessivos, né? Então, a gente tem que procurar ali por her, né? Nesse caso, a gente está falando do her, dela. Então, vamos procurar o her. Então, a gente encontra ali, ó. She lost her leg. Então, aqui a gente tem que ela perdeu a perna dela no acidente, né? Eu tô traduzindo, gente, para vocês conseguirem entender melhor, mas não fiquem preocupados, vocês vão ver que não precisava nem ter traduzido. Só de vocês entenderem a estrutura, como é que ele vem, né, o pronome, não precisa nem perder tempo traduzindo a frase para vocês entenderem, porque ele só quer saber onde tem o pronome possessivo, né, exceto. Então, que frase que não tem um pronome possessivo? A gente já viu que é a letra A, porque está lá no final da frase, não tem nada a ver com a estrutura que a gente viu do adjetivo possessivo. Então, aqui a gente tem o her mais o leg, que é perna. Então, a gente tem um adjetivo possessivo, né? Que é o adjetivo mais o substantivo, certo? E antes tem o she lost. Então, ela perdeu. Então, a gente tem o subject pronoun, né? O sujeito. Então, she, ela, lost, que é o verbo, perdeu, mais o adjetivo possessive adjective. Estou até confundindo já as palavras. Mais o leg, que é perna, que é o substantivo. Então, aqui a gente tem a letra C. Vamos procurar novamente pelo her. Aí a gente encontra lá no final da frase. Her motorcycle. Então, a moto dela, né? Só que a gente vê que o her não tá depois de motorcycle. Não tá motorcycle her. Está her motorcycle. Então, é o adjetivo possessivo mais um substantivo. Então, a gente tem também. Então, tá indicando que a moto é dela, né? É uma posse dela. Da mesma forma que na letra B mostra que a perna era dela. Então, indica posse e tá certo, tá? O adjetivo mais o substantivo. A letra C também, her motorcycle. Então, adjetivo possessivo mais o substantivo. Então, tá indicando que a moto é dela. E a letra D, que é her leg, de novo, no começo da frase. Essa aqui tá bonitinha, ó. Essa D não tem nem como falar que tá errada, porque ela tá montada bonitinho. Her leg had to be... Não. Eu vou fazer isso para vocês verem que não importa o final da frase, não importa o que está escrito, não importa eu saber o que é knee, o que é swimming, pool, não importa eu traduzir essas palavras, tá? Importa saber a estrutura. Então, ali já tem o her no começo, que é um adjetivo possessivo, mais o leg, que é o substantivo. Então, tá correta também a frase, né? Tá novamente falando da perna dela, que significa posse, faz parte dela. Então, a letra B, a letra C e a letra D mesmo está corretíssima, assim, as três estão corretas, né? Mas a letra D, ela é a afirmação certinha, tá ali no comecinho da frase, não precisa nem procurar muito, e a estrutura tá bonitinha. A letra C, ela tá mais no final da frase, só que ela também está acompanhada de um substantivo, tá? Então, tá correta. A letra B, ela tá mais ou menos no meio ali da frase, né? Ainda tem uma continuação. Então, ela também tá correta, porque ela também vem acompanhada de um substantivo. E a letra A é a única que não faz sentido. O her tá lá no final da frase, não tá acompanhado de nada. O verbo já veio antes, o sujeito já veio antes. Então, não tem nexo, né? Então, a letra A é a resposta correta nessa questão. Correta no sentido que ela que tá errada. E as outras estão corretas, como a gente já analisou. Agora vem a parte legal para vocês. Homework, tarefinha, trabalho para casa. Esse exercício ele é super simples, tá? A gente vai falar só de subject pronouns e object pronouns, tá? Então, pronome sujeito e pronome objeto, os dois primeiros lá.
E vocês vão fazer a substituição da onde está sublinhado por qual que se encaixa melhor. São 12 questões, né? 12 frases. E a primeira já está feita ali como exemplo. Então tem I saw Mr. Brown this morning and gave Mr. Brown my homework. Então, tipo assim, tá falando que a pessoa viu o outro pela manhã e entregou, né, a homework. Tá, então quem recebeu essa homework? Quem recebeu foi o Mr. Brown. Então, se a gente está falando que ele recebeu a ação, a gente está falando de objeto, certo? Objeto pronoun, object pronoun. Então, a gente tem que descartar o she, o he. O it, a gente fica na dúvida, porque ele serve tanto para subject quanto para object. A gente descarta o we e o they, né? E aí, a gente descartou esses, a gente vai ficar com her, com him, com it, com was e com them. Mas a gente está falando do Mr. Brown. Quem que é o Mr. Brown? Ele é eu? Não. Ele é você? Também não. Ele é o he? Sim, a gente está falando de um homem, né? Então, a gente está falando do he. E é ele sozinho. Então, não pode ser they. Seria eles. Então, a gente já vai descartar o her, porque o her está falando dela, né? A gente vai descartar o it, que a gente não está falando de uma coisa, a gente está falando de uma pessoa, que é o Mr. Brown. A gente vai descartar o was, né, que está falando de nós. E o them também não é plural, é uma pessoa só que recebeu a homework. Então, a gente só pode usar o him, certo? E isso vocês vão fazer para todas as outras frases, tá? Vai ver quem se encaixa melhor no que está sublinhado e substituir por alguma palavrinha que está na caixa, no box, ok? Então, ali, ó, replace the underlined words with the appropriate pronouns in the box. Use capital letters when necessary. Então, letra maiúscula, tá? Quando for necessário. Então, se for começo de frase, não esqueçam de colocar a letra maiúscula. No caso, ele está no meio da frase, então o him vem com o H minúsculo mesmo, normal. E é basicamente isso, essa questão. Então, lembrando que é só sujeito e objeto, tá? Não tem possessivo, não tem reflexivo nesse exercício. O exercício 2, esse exercício é um texto de um vestibular, se eu não me engano é do Enem mesmo, e eu não coloquei a questão aqui. Eu vou pedir aqui para vocês ou circular ou escrever numa folha todos os pronomes que vocês acharem aqui, tá? Eu não quero o substantivo comum ou próprio. Eu quero o pronome que a gente aprendeu. Então, o them, o I, o you, o it. E eu quero que vocês falem se ele é subject pronoun, se ele é object pronoun, qual que ele é, em qual que ele se encaixa. Então, novamente, vocês vão lá na primeira imagem, que tem o quadrinho de todos, e vocês vão vendo qual que ele se encaixa melhor. Se precisar de um exemplo, tem as frases lá de exemplo, ou vocês podem me mandar mensagem. Não estou entendendo qual que é esse daqui, me ajuda, tá? E aí eu vou ajudar vocês a achar certinho qual pronome que é. Por que que isso é importante? Para vocês gravarem a estrutura da frase. Porque, como eu falei, aquela questão que a gente fez, não precisei nem ler o texto, nem saber do que era o texto. Eu sei que é de acidente, alguma coisa assim, mas não precisei saber qual que é a crítica central do texto para responder a questão. E nem precisei traduzir a frase para responder a questão. Então, tá vendo como é importante? E eu quero também, se possível, para eu verificar o nível de vocês, se vocês conseguem ter mais ou menos uma noção. Eu não quero que vocês traduzam o texto. Não fiquem colocando no Google Tradutor, porque na hora do vestibular não tem Google Tradutor, tá? E eu recomendo vocês o Cambridge Dictionary, tá? Se vocês forem ver alguma tradução, ele é bem melhor, ele é bem mais explicativo. Tem um aplicativo e tem um site, tá? Dele. Depois eu também mando no grupo para vocês poderem
pesquisar lá, bem melhor do que o Google Tradutor, tá? E quero que vocês, se possível, me escrevam uma frase ou um parágrafo explicando qual que é o contexto desse texto, tá? Se vocês, eu não quero que traduza texto, eu não quero que fique pesquisando as palavras, eu quero que vocês leiam do jeito que vocês sabem ler. Quem quiser gravar áudio lendo, gente, pode me mandar. Eu ajudo também na pronúncia, quem precisar, tá? Quem quiser, quem tiver interesse de melhorar a pronúncia, eu também ajudo nisso, tá? Mas aí vai me mandar no privado, porque aí não vai ser tanto o intuito da aula, porque o intuito da aula é a gente estudar a gramática e interpretação de texto. Mas quem quiser me mandar áudio lendo o texto, falar, ó, eu quero melhorar minha pronúncia, eu ajudo da mesma forma, tá? Só me mandem no privado. E é isso. Me manda então a frase ou um parágrafo falando qual que é o assunto desse texto. Se vocês conseguem identificar ele sem traduzir, tá? Vai circulando as palavrinhas que vocês conhecem e aí a gente vai estudando em cima disso. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais difícil. O texto é um texto um pouquinho grande, um texto um pouquinho difícil, mas é justamente para mim, meu Deus, para eu poder ver o nível de vocês, para a gente poder trabalhar em cima do que vocês já conhecem, do que vocês têm dificuldade. Então é muito importante a gente colocar textos mais fáceis, que é igual esse aqui, ele é um texto super simples, tem um monte de palavra que vocês conhecem com certeza, que a gente tem muita palavra parecida com o português, tá? Então é um texto super simples que vocês vão de letra. Mas quem tiver dificuldade também, não fica assim. Quem nunca teve contato com inglês, realmente vai sentir uma dificuldade maior. Só que a gente está aqui para isso, tá? Então, vocês podem me mandar, olha, não consegui, não entendi o contexto, me ajuda. E aí eu vou dar dicas também de como vocês identificar o assunto do texto sem ficar traduzindo linha por linha, porque isso aí perde tempo, né? E vocês vão ficar presos em traduzir e não querer interpretar. Então, a gente precisa pôr o cérebro para trabalhar. Então, esse texto aqui ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil. Vai ter um monte de palavra que vocês não vão ter visto, apesar que ele está falando do Brasil, tá? De um problema social brasileiro, né? Que são as nossas favelas. Mas ele e é um tema super presente, né? Esse ano, o quanto está tendo ações, né, sociais envolvendo pessoas de periferia. Então, a gente está com um texto super atual. Ele também já foi utilizado em vestibular, vou mostrar a questão para vocês. Né? Ele foi usado em 2017, então há 3 anos atrás, só que ele ainda é um tema que a gente pode utilizar hoje. Ele é um textinho um pouquinho mais difícil, vocês talvez não vão conseguir entender muito bem qual que é o contexto dele, só que a questão, ela é em cima de uma frase, tá? E é o que eu falei para vocês. Fiquem atentos, leiam a questão. Eu vou pedir para que vocês leiam o texto, tá? Só para vocês tentarem ver se está muito difícil, se foi muito difícil entender o que o texto está falando, se as palavras são muito complicadas. Porém, a questão, eu já deixo adiantada para vocês que não precisava da leitura do texto, tá? É uma questão super simples, está falando do it, e eles querem saber ao que o it se refere neste trecho. Então, vocês vão ter que só ter o trabalho nessa questão aqui de achar essa frase, que está o it aqui, dentro do texto. Em que parágrafo que ela está. E o máximo que vocês vão precisar ler é a primeira coisa do parágrafo. E aí vocês já vão saber de que o it está se tratando, tá? Então, a pergunta é da UMG, 2017, e ela é toda em inglês, tá vendo? Ela não vem igual o Enem. O Enem, ele traz o texto em inglês e faz a pergunta em português. Tem alguns vestibulares que não, o texto é em inglês e a pergunta é em inglês também. Mas aqui tá falando para vocês considerarem, né, esse trecho. E com o contexto
marcar a opção correta da pronúncia do pronoun, do pronome it. Então, de novo, estou falando de pronome. Então, do pronoun it. Eles querem saber o que o it está se referindo. E está querendo saber também se ele é object, personal, possessive ou subject. Olha que bacana. Né? Então, assim, ela é uma questão bem completa com tudo que a gente viu na sala. Na aula. Gente, desculpem os erros, mas é isso. Né? Não é ao vivo, eu vou gravar, não vou conseguir sempre dar aula ao vivo, mas a gente vai marcar também, porque eu acho que vai ser necessário. E também para eu poder nivelar, né, as dificuldades de vocês, tentar que vocês façam o vestibular da forma mais tranquila possível. E o inglês é isso no vestibular. Ele não exige muito de tradução, de pronúncia correta, de saber as palavras, né, todas as palavras. Ele exige que você saiba gramática e estrutura de frase, certo? Então, é isso, pessoal, nossa primeira aula. Eu espero que vocês façam a tarefa, eu espero que vocês participem, que vocês mandem dúvidas, que vocês tirem dúvidas. Não deixem para tirar dúvidas em cima da hora. Às vezes você fala, pronome, eu sei o que é I, o que é you, o que é he, o que é she. Mas às vezes a gente não se atenta como que a frase é feita, como que ela é, né, desmiuçada, bonitinho, o que acompanha ela. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder responder as questões com mais seriedade, tá? E é basicamente isso a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigada e até a próxima.